Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite Bom dia, hoje são 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IME, Instituto Militar de Engenharia, situado na capital do Rio de Janeiro. Esse concurso se realizou em 2014. O órgão que elaborou as questões foi o próprio IME. Veja a questão aí. Temos assim: observe a oração destacada a seguir. Dois pontos. E aí as orações. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma experiência inesquecível. Vou ler novamente. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma experiência inesquecível. E aí vem a questão: em qual das opções abaixo a expressão em destaque exerce função sintática distinta daquela da expressão destacada acima? E aí temos as opções A, B, C, D, E. Muito bem. O que essa questão quer? Veja bem, ela quer que você encontre a única opção, porque você vai ver que em cada opção, A, B, C, D, E, você vê palavras ali em destaque, em negrito. E cada palavra em negrito, obviamente, tem sua função sintática. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser complemento nominal, etc. Então essa questão quer que você encontre a única opção em que a palavra em destaque, em negrito, tenha função sintática diferente, distinta, diferente da função sintática da oração em destaque acima. Veja bem, vou ler novamente a oração, as orações. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma experiência inesquecível. Você vê aí que existe uma oração em destaque, em negrito. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher. Vou aqui explicar uma coisa aqui para facilitar essa questão para você. Veja bem aí o período. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma experiência inesquecível. Muito bem, temos aí um período, não é? Quantas orações existem aí nesse período, hein? Quantas? Vou explicar aqui para facilitar a questão para você. Quantas orações existem aí, hein? Em olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma experiência inesquecível. Quantas orações nós temos aqui, hein? Quantas? Na língua portuguesa, nós temos oração quando existe verbo. Se houver um verbo, temos uma oração. Se não houver verbo, não temos oração, temos frase. Se houver dois verbos, temos duas orações. Se houver, no trecho, 20 verbos, temos 20 orações. Então, o que marca a oração na língua portuguesa é o verbo. Então, vamos aqui olhar quantos verbos existem nesse período aqui. Vamos olhar. Vamos lá, começar. Olhar, olhar é verbo. Primeira conjugação, AR. O verbo olhar. Eu olho, tu olhas, ele olha, ela olha. Então aí um verbo, anote aí, grave bem, um verbo até agora, um verbo. Olhar
Aí vem para. Para é preposição, não é verbo. As é um artigo definido, não é verbo. Intrigantes. Intrigantes é um adjetivo, não é verbo. Imagens é um substantivo, não é verbo. Até agora temos só um verbo, hein? Grave bem, olhar. Criadas é um adjetivo aí, criadas, e não verbo. Por é uma preposição e não verbo. Escher é um substantivo, nome próprio de uma pessoa. Escher, um substantivo, não é verbo. Aí temos outro verbo aí, não é? Verbo ser. Presente do indicativo, a terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é, ela é. Então aí é verbo. Então até agora temos o quê? 2 verbos, não é isso? Até agora, olhar e é. Vamos continuar. Uma é um artigo indefinido, não é verbo. Experiência é um substantivo, não é verbo. Inesquecível é um adjetivo, não é verbo. Então você vê que nesse período aí temos 2 verbos, olhar e é. Se temos 2 verbos, temos 2 orações aí. Pronto. 2 verbos, então 2 orações. A primeira oração está na ordem aí invertida. A primeira oração aí, qual é? É uma experiência inesquecível. É a primeira oração. Oração principal. É uma experiência inesquecível. Você vê que nessa oração, é uma experiência inesquecível, você vê aí que não existe o sujeito aí, não é? É uma experiência inesquecível. O que é? O que é uma experiência inesquecível? Então você vê que nessa oração aí, a primeira oração principal, não existe o sujeito. Sabe por quê? Porque o sujeito está em toda a oração que vem aí em negrito, em destaque. O sujeito aí da oração principal é olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher. Então, tudo isso aí é o sujeito em forma de oração da oração principal. Oração principal é uma experiência inesquecível. E a segunda oração é uma experiência inesquecível, a primeira. A segunda, olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher. Olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce a função de sujeito da oração principal. Entendeu? Então essa oração que está aí em destaque, em negrito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, exerce a função de sujeito da oração principal. É como se eu dissesse assim, é uma experiência inesquecível o olhar, o admirar imagens criadas por Escher. Então, olhar para as intrigantes imagens criadas por Escher é o sujeito em forma de oração da oração principal. Entendeu? Então, essa oração aí em destaque, em negrito, ela exerce a função sintática de sujeito. Certinho? Sujeito aí da oração principal é uma experiência inesquecível. Muito bem, então o que a questão quer? Como essa oração aí em destaque exerce a função sintática de sujeito, é o sujeito da oração, então a questão quer que você encontre a única opção, a única, em que a palavra em destaque não seja sujeito da oração. Viu aí? Seja distinta de sujeito. Entendeu? Então você vai ver que nas opções A, B, C, D, E, existem palavras em destaque. Em 4, veja bem, em quatro opções, a palavra em destaque
exerce a função de sujeito em 4 opções. Apenas em uma opção, a palavra em destaque não exerce a função de sujeito da oração. Em apenas uma opção. A palavra em destaque não é o sujeito da oração. E é essa a opção que a questão quer. Que você encontre a opção, a questão quer que você encontre a opção em que a palavra em destaque não seja sujeito da oração. Não seja sujeito da oração. É isso aí. Vamos lá, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a palavra em destaque em negrito não tenha a função sintática de sujeito. Não tenha. Vejamos a opção A. Criar mundos impossíveis que apenas parecessem reais. A palavra em destaque aí é o pronome relativo que. Que é o pronome relativo aí. Se refere a mundos impossíveis. Criar mundos impossíveis que apenas parecessem reais. Então veja, esse pronome relativo que, qual é a função sintática dele aí na oração, hein? Você vê facilmente que ele é o sujeito da oração. Então a opção A não é a opção que a questão quer. O que aí é sujeito da segunda oração. A primeira, criar mundos impossíveis. E a segunda, que apenas parecessem reais. 2 orações aí, 2 verbos. O pronome relativo que aí tem a função de sujeito. Ele se refere a mundos impossíveis. Você pode substituir o que pelo mundos impossíveis. Veja, criar mundos impossíveis. Mundos impossíveis apenas parecessem reais. Viu aí? Mundos impossíveis apenas parecessem reais. Você tem uma oração que apenas parecessem reais. Reais é uma oração subordinada adjetiva, o pronome que. Então veja, apenas parecessem reais. O que? Os mundos impossíveis.
mundos impossíveis apenas parecessem reais. Quem é o sujeito aí da segunda oração? Que apenas parecessem reais. O sujeito aí é o que? Representando mundos impossíveis. Então, mundos impossíveis é o sujeito da segunda oração aí, representado pelo pronome relativo que. Certinho? Pronome relativo que. Então, esse que aí tem a função sintática de sujeito da segunda oração. Sujeito. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a oração em que a palavra em destaque não seja sujeito. Não seja sujeito. Vejamos a opção B de bola. Tudo o que nelas está representado nunca é exatamente o que parece ser. Veja a palavra aí em destaque, tudo. Na oração aí, tudo é o que? É o sujeito da oração também. Tudo o que nelas está representado, o que está representado? Tudo. Tudo aí é o sujeito da oração. Então a opção B não é a opção que a questão quer, porque também é sujeito. A questão quer a palavra em destaque que não seja sujeito. Vejamos a opção C de casa. Essa era a fonte de seus efeitos surpreendentes. Essa era a fonte de seus efeitos surpreendentes. Essa aí está em destaque, essa palavra. Ela tem a função sintática aí de quê? De sujeito também. Essa era a fonte de seus efeitos surpreendentes. O que era, hein? A fonte de seus efeitos surpreendentes. O que era? Essa. Essa aí é o sujeito da oração. Então a opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Aliás, desde o começo, fascinou-o essa condição essencial do desenho, que é a representação tridimensional dos objetos na inevitável bidimensionalidade do papel. Então você tem aí a expressão em destaque, em negrito, a representação tridimensional dos objetos. Qual é a função sintática dessa expressão aí, nessa oração, hein? Qual é? Será que é sujeito? Vamos ver. Aliás, desde o começo, fascinou essa condição essencial do desenho, que é a representação tridimensional dos objetos. Veja aí que depois de desenho, vem aí o pronome de novo, o pronome relativo que. Esse pronome relativo que, ele se refere aí à condição essencial do desenho. Condição essencial do desenho. Então você substitui o pronome que por essa expressão condição essencial do desenho, no lugar do que aqui. E como fica? Veja. Condição essencial do desenho, veja bem, condição essencial do desenho é a representação tridimensional dos objetos. Veja bem, nessa oração aí, que é a representação tridimensional dos objetos na inevitável bidimensionalidade do papel, essa oração aí começa com o pronome relativo que é a representação tridimensional dos objetos. O que é a representação tridimensional dos objetos, hein? O que é? Aí diz, essa condição essencial do desenho. Então você substitui o pronome relativo que pela palavra condição essencial do desenho. Essa condição essencial do desenho é a representação tridimensional dos objetos. Viu aí? Você substituindo o pronome relativo que pela palavra a que ele se refere. Condição essencial do desenho. Então, condição essencial do desenho é a representação tridimensional dos objetos.
Então veja que há um verbo aí de ligação, o verbo ser, é. Então quem é o sujeito da oração? Condição essencial do desenho. É o sujeito da oração subordinada adjetiva, que é a representação tridimensional dos objetos. Oração subordinada adjetiva. O sujeito dessa oração adjetiva é condição essencial do desenho. Condição essencial do desenho é o que? A representação tridimensional dos objetos. Então, o sujeito, condição essencial do desenho. E o que é essa palavra aqui? A representação tridimensional dos objetos. Qual é a função sintática dela? Quando eu digo condição essencial do desenho, é a representação tridimensional dos objetos. Então você vê que representação tridimensional dos objetos é o predicativo do sujeito. É o predicativo do sujeito que é condição essencial do desenho. Está ligado ao sujeito pelo verbo de ligação, o verbo ser, é. Veja, condição essencial do desenho é a representação tridimensional dos objetos. Entendeu? Então, a opção D de dado é a opção que a questão quer. Por quê? Porque essas palavras aí em destaque, em negrito, na opção D de dado, exerce a função sintática de predicativo do sujeito e não de sujeito. Entendeu? Então, a opção D de dado é a opção que a questão quer. Você viu até agora que as opções A, B, C trazem sujeitos da oração. A D não, de dado não. A D, ela traz aí a palavra em destaque como predicativo do sujeito e não como sujeito. Viu aí? Então é essa a opção que a questão quer, a opção D. Vejamos a opção E. Mesmo quando discorria sobre teorias que o artista aplicava intuitivamente. Veja aí a palavra em destaque, o artista. Será que o artista aí, o artista exerce a função sintática de sujeito? Vamos ver. Mesmo quando discorria sobre teorias que o artista aplicava intuitivamente. Veja que esse que aí também é pronome relativo. Ele se refere à palavra teorias. Teorias que o artista aplicava intuitivamente. O que o artista aplicava intuitivamente? O que? Teorias. Então esse pronome que relativo aí, ele pode ser substituído por teorias. Então vamos substituir o que por teorias. Teorias o artista aplicava intuitivamente. O artista aplicava intuitivamente teorias. É isso aí que quer dizer a oração. Muito bem. Então essa segunda oração aí, que o artista aplicava intuitivamente, é uma oração subordinada adjetiva. Esse que é pronome relativo. Então você vê aí que nessa oração subordinada adjetiva, que o artista aplicava intuitivamente, a palavra aí, as palavras o artista, é o sujeito da oração. Quem aplicava intuitivamente teorias? Quem? O artista. Então, o artista é o sujeito da oração, na opção E. Então, você vê que a opção E não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que a palavra em destaque não seja o sujeito da oração. E nós já encontramos. É a opção D de dado. A opção D de dado. Na opção D de dado, a palavra em destaque, as palavras em destaque, não são o sujeito da oração, e sim o predicativo do sujeito, na opção D de dado, como já expliquei. Certinho, gente? Então, a opção aí correta é a opção D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.